Se o universo era denso e quente, após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com o Big Bang. Salve, salve, galerinha do 7º ano, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, então hoje nós vamos agora fazer nessa aula as correções, né, na verdade, daquelas atividades que eu passei para vocês, das páginas 145, 147 e 148, beleza? Só quero que vocês observem comigo aqui. Então, nós vamos para número 1, né? Observem a imagem a seguir, escreva com suas palavras um pequeno texto interpretando a. Então, sobre o que? O estado absolutista. Nós temos aqui um esqueminha, né? Que nós vamos ver que o rei tinha apoio da burguesia, que colhia os impostos dos trabalhadores, exploravam, garantia prosperidade, garantia de privilégio, entre outras coisas. Aí nós vamos ver que a igreja, a nobreza feudal, sustentação, quem que sustentava uma coisa ou outra? Os impostos feudais sustentavam a igreja, a nobreza feudal, automaticamente esses impostos sustentava também a coroa, né? Os trabalhadores rurais, eles tinham que pagar impostos e submissão, esses impostos que eram chamados de impostos feudais. Então, o que representa essa imagem? O que representa esse organograma? A gente pode falar que ele representa, então, a rede de sustentação das monarquias absolutistas. O que evidencia que a nobreza, clero e burguesia prestavam apoio ao rei para garantir seus interesses, né? Então, que apoio que a coroa prestava, então, que a monarquia prestava à burguesia, o clero e a nobreza? Proteção, né? Eu já falei isso para vocês na aula passada. Em troca disso, os reis garantiam seus interesses, que era a centralização do poder. No caso da nobreza e do clero, esse apoio gerava a manutenção dos privilégios, já que a burguesia buscava garantir prosperidade aos seus negócios. É importante, pessoal, a gente destacar que, enquanto o seu trabalho era explorado por clero, nobreza e burguesia, os trabalhadores pagavam impostos para sustentar o Estado. Então, os trabalhadores rurais, pessoal, os trabalhadores rurais era o alicerce, era o que sustentava toda essa estrutura, vamos dizer assim, essa estrutura real. Né? Todos aqui, se a gente for tirar, que os burgueses, o clero, eles pagavam impostos, tá? Eles pagavam impostos, mas o maior impostos, quem mais trabalhava nessa monarquia eram os trabalhadores rurais. Então, eles davam sustentação ao Estado, né? Então, toda a sustentação do Estado era através dos trabalhadores rurais, beleza? Só lembrando, pessoal, não se preocupem, eu vou colocar para vocês lá o gabarito, para vocês estar conferindo direitinho. Aqui é só uma correção comentada para a gente sanar algumas dúvidas, tá bom? Então, representa aqui, só para fechar, essa rede de sustentação da monarquia e mostra também, pessoal, que quem pagava os maiores impostos eram os trabalhadores rurais, ok? Então, nós vamos seguindo para a página. Aqui tem algumas coisas das teorias do absolutismo, depois se vocês quiserem fazer uma breve leitura, é muito importante, tá bom? Vamos para a página 147. Aqui tem um pequeno texto, tá? De Nicolau Maquiavel, do Príncipe. Esse cara é muito interessante, depois se você tiver a oportunidade de pesquisar mais sobre esse filósofo, um grande pensador, grande estrategista, eu admiro muito. Mas vamos lá. Ele fala, número 2, nasce daqui uma questão. Se vale mais ser amado que temido, ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar, mas porque é difícil juntá-las.
É muito mais seguro ser temido que amado. Quando haja de faltar uma das duas. Deve, todavia, o príncipe fazer-se temer de modo que, se não adquire amizade, evite ser odiado, porque pode muito bem ser ao mesmo tempo temido e não odiado. O que sempre conseguirá, desde que respeite os bens dos seus concidadãos e dos seus súditos, porque os homens esquecem, mas despreza a morte do pai. Mais despreza a morte do pai que a perda do patrimônio. Mas quando um príncipe está com os exercícios e tem uma multidão de soldados sob o seu comando, então é de todo necessário que não se importe de passar por cruel, porque sem esta fama não se mantém um exército unido, nem disposto a qualquer feito. Nossa, tio, que texto muito complicado, né? Mas vamos falar sobre ele. Nicolau Maquiavel foi um pensador florentino que viveu na época do Renascimento. Ele era considerado um dos fundadores do pensamento político moderno, e suas ideias serviram de base para a constituição do absolutismo monárquico. Então nós vamos falar aqui, identifique no texto e transcreva nas linhas abaixo duas práticas do absolutismo monárquico. Quais são essas duas práticas que a gente pode ver que está bem em ênfase aqui? Primeiro, são fazer-se temer de modo que não adquire amizade, de que não se adquire amizade, evite ser odiado, porque pode muito bem ser ao mesmo tempo temido e não odiado. Então ele fala que as pessoas tinham que temê-lo, né, mas não odiar. Porque as pessoas o temendo e tendo respeito por ele conseguia conquistar qualquer coisa. Então ele falava que um líder tinha que, de fato, mostrar a sua imponência, a sua autoridade. As pessoas tinham que temê-lo, mas respeitar. Ele mostrava que o ódio não era bem visto para os seus seguidores. Então, aqui continuando. E que quando um príncipe está com os exércitos de uma multidão de soldados sob o seu comando, então é de todo necessário que não se importe de passar por cruel, porque sem esta fama não se mantém um exército unido nem disposto a qualquer feito. Como assim? Por que um exército não fica unido se ele não ver que seu líder é cruel? Porque a crueldade para um exército na guerra significa fortaleza. E se o líder não for cruel, não tiver essa fama numa guerra, o exército não vai seguir. Ele vai considerar esse líder, esse representante, esse rei, esse general fraco. Porque ele não é cruel o bastante para eliminar o seu inimigo. Então a gente pode falar, que está falando aqui, as duas práticas está falando de fazer de modo que não adquire amizade, de que se não adquire amizade, evite ser odiado. Ponto. Isso aqui é uma parte. Porque pode muito bem ser ao mesmo tempo temido e não odiado. Ele também fala de não ter amizades, não criar laços de amizades, porque quando ele precisar de tomar alguma decisão, ele vai ser o mais racional possível, tá bom? E a parte do finalzinho aqui aqui, ó, a outra parte que vocês vão escrever. Mas quando um príncipe está com seus exércitos, ele tem que mostrar a sua crueldade, tá bom? Depois eu vou postar para vocês. Então o texto fala que, só para a gente fechar, o texto fala muito bem de como um líder se portar, que ele tem que ganhar o respeito, o medo das pessoas, mas de forma alguma ganhar o ódio, que ele tem que ser justo, vamos dizer assim, e também que tem que ser cruel quando precisar, tá bom? E isso Maquiavel defendia muito. São estratégias de como conquistar pessoas, de arrebanhar pessoas segundo a visão dele. Então vamos para a próxima questão. Essa aqui eu postarei depois para vocês lá no grupo. Descendo. A gente já fez a leitura aqui do texto, a gente já fez a interpretação do que quer falar o texto, né? Então vamos para a próxima questão. Da página
Só um minutinho, deixa eu só confirmar. Página 148, né? Que foi a última página que eu passei para vocês estarem fazendo em casa. Então você é um historiador. A imagem a seguir é a ilustração de capa original do livro Leviatã, de Thomas Robbins, publicada em 1651. Então, letra A. Observe a imagem e seus detalhes. O que fica mais evidente na ilustração e por quê? Então, o que mais fica evidente? É uma resposta muito pessoal, vai da sua interpretação, mas é importante que a gente destaque, pessoal, a figura do rei, que está na proporção muito maior sobre o restante das coisas. Então, a figura está mostrando que o rei era maior do que tudo, né? Olha aqui, observem o tamanho do rei em relação aos castelos, às montanhas. Então, o que a gente pode destacar nessa imagem seria a importância que a figura do rei tinha, né, no absolutismo, que o rei era maior do que qualquer coisa. Assim, logicamente, a gente não está falando de tamanho, mas em relação à importância mesmo, tá? Então, a gente pode falar que a figura mostra que tem destaque a figura do rei, pois está em uma proporção muito maior que o restante dos objetos em cena, beleza? Letra B. Por que Hobbes colocou dessa forma a figura de um rei na capa de sua obra? Qual seria a sua intenção com isso? Pessoal, primeira coisa, por meio dessa ilustração, logicamente, ele queria exaltar, ele queria, fortalecer, dar mais poder ao rei. A intenção dele era exaltar o poder do rei nessa cena, né? Lembrando que, mais uma vez, a capa do livro mostra que o rei é maior do que tudo. Então, ele estava exaltando o poder e a importância do rei sobre qualquer coisa que ali se encontrava. Tá bom? Vamos para a próxima, letra C. Quais elementos da imagem representam o poder de um rei absolutista? Primeira coisa que a gente tem que pensar, a posição em que o rei se encontra no alto. Então, o primeiro que o rei está lá no alto, dominando toda a região retratada, ou seja, ele está no alto, dominando toda a região, ele está observando, vigiando, olhando toda a região retratada. E aí está falando aqui, o povo representado em sua roupa. Detalhe, deixa eu só subir um pouquinho aqui, pessoal, que a roupa dele não vai dar, se vocês abrirem o livro aí, são cheias de pessoas, tá? Que é uma roupa composta de pessoas. Abram o livro de vocês, observem bem que vocês vão ter esse discernimento aí, às vezes aqui vocês não vão conseguir. Vamos lá, o povo representado em sua roupa também demonstra sua grandiosidade, conforme os preceitos do absolutismo. Então está mostrando também a grandiosidade, a importância que o rei tinha. E os demais elementos, pessoal, em pequenos quadros que aparentam estar sob o domínio do rei, como o exército e o clero. Então aqui os pequenos elementos que estão sob o domínio do rei mostram que o rei era mais importante do que exército, que o clero, que a população em si, ou de que qualquer coisa que tinha naquele reinado. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham aqui entendido essa correção comentada. Logo depois, aqui alguns minutinhos que vocês ouvirem essa aula aqui, eu estarei postando para vocês o gabarito dessas páginas, né, da página 145, 147 e 148. Eu vou pedir para vocês, pessoal, fazer uma breve leitura em casa sobre, na página 146, deixa eu só mostrar para vocês, só subir, teorias do absolutismo. Façam essa leitura em casa da página 146 e a leitura da página 147, lá, ó, 146 teorias dos absolutismos e a 147 Hobbes, tá? Que está falando do intelectual inglês, que foi esse grande escritor aí. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço, fiquem com Deus, até a próxima, valeu, beijão, tchau, tchau.